Fala galera, aqui Tendo Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom gente, eu estou em novo ambiente. Eu fiz esse estante para colocar coisas do Grêmio nela, mas ainda não está arrumada. Por enquanto eu vou gravando assim. Agora vamos ao assunto do vídeo. Bom gente, semana passada um conceituado site esportivo divulgou que a folha salarial do Grêmio antes dos reforços era de 17 milhões de reais mensais. E que após os reforços dessa última janela, ela subiu para 20 milhões de reais mensais. Foram bons reforços, diga-se de passagem. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: antes mesmo, quando a folha ainda era 17 milhões, era uma folha para 10º colocado com 32 pontos? Posição que o time se encontra hoje? Com uma folha dessas, o time não deveria estar melhor colocado? Eu mesmo respondo. O time deveria sim estar melhor colocado. Uma folha de 17 milhões, que virou 20 milhões, estar em 10º lugar é um absurdo. Sinal que está acontecendo alguma coisa errada. Tem dinheiro sendo muito mal gasto. E agora que a folha foi para 20 milhões, o Grêmio tem obrigação. Repare o que eu estou dizendo. Eu estou usando a palavra obrigação de apresentar um futebol melhor e subir posições na tabela. Com uma folha dessas, eu não vou mais aceitar o time apresentar um futebol ruim, porque se não melhorar o desempenho e os resultados, está sendo muito dinheiro para pouco futebol. Antes já deveria estar apresentando um futebol melhor. E agora que ela subiu para 20 milhões de reais, o Mano Menezes e os seus comandados têm a obrigação de apresentar um futebol melhor. Eles têm que dar uma resposta imediata condizente com o salário que ganham. Eu sei que essa conta do Brasileirão em geral não é só do Mano Menezes. Ela é dividida com o Gustavo Quinteiros. Que, como eu disse, mesmo quando a folha era 17 milhões, ele iniciou o campeonato em 4 jogos com apenas uma vitória e 3 derrotas. Míseros 3 pontos em 12 disputados. O Mano Menezes até melhorou um pouco esse aproveitamento no Campeonato Brasileiro depois. Mas ainda assim, uma melhora que ainda não corresponde ao salário mensal dos jogadores. E como eu falei, hoje está na casa de 20 milhões mensais. O trabalho do Mano é de médio para bom. Nada mais que isso. Enquanto o do Quinteiros era terrível. Eu já cheguei a pedir o Mano fora 2 vezes, porque ele oscila demais. Se a gente fizer uma análise fria e racional, o que segurou o Mano Menezes no cargo foi os jogos fora de casa. Aonde, nos últimos 4 jogos fora, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu o outro. Ganhou do Atlético Mineiro e do Internacional, empatou com o Flamengo e perdeu do Fluminense. Ele também tem uma vitória fora de casa contra o Juventude, que alguns elegem como o melhor jogo do Mano Menezes, e uma derrota por 1-0 para o Palmeiras jogando bem, aonde talvez o empate fosse o resultado mais justo. Mas a minha análise é apenas no recorte desses últimos 4 jogos fora, porque foi aonde ele ficou a perigo de cair. Sinceramente, eu achei que ele ia cair contra o Atlético Mineiro. E deu toda aquela confusão entre torcida e o time antes de embarcar, que vocês já sabem. Ali eu achei que ele ia cair, mas ele ganhou o jogo. Ganhou uma sobrevida. Mas depois em casa não fez os resultados e voltou a ficar pressionado. Então depois, o jogo que eu achei que ele ia cair seria o Grenal no Beira-Rio. Ele foi lá e ganhou o jogo. Ainda bem, porque o Grêmio precisava desses 3 pontos. Eu acredito sim que qualquer resultado negativo em um desses 2 jogos ele teria caído. O que segurou ele no cargo foi esses 4 jogos fora de casa, onde fez simplesmente campanha de G4. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Porque em casa, tirando essa última vitória contra o Vitória, em um recorte também de 4 jogos anteriores em casa, ele fez simplesmente uma campanha de rebaixado, com 2 derrotas para o Mirassol e para o Sport, e teve 2 empates contra Botafogo e Ceará. Agora, com essa vitória contra o Vitória, o aproveitamento em casa melhorou um pouco. Ou ficou menos pior, digamos assim, porque antes estava terrível. A última vitória em casa tinha sido contra o Fortaleza. Então, como eu frisei antes, agora com esses reforços, ele tem obrigação
de melhorar o desempenho e os resultados, principalmente em casa. Ganhar do Vitória já foi um começo, espero que se mantenha. O Grêmio precisa ter um equilíbrio melhor entre jogos em casa e jogos fora. E agora, fazendo uma análise geral de todo o Campeonato Brasileiro, mostra que o Grêmio evoluiu muito pouco em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não gosto de ficar citando o Renato porque ele já é passado. Eu só vou falar do Renato quando ele estiver no Grêmio. Mas eu sempre faço uma comparação do Grêmio ano após ano. A minha comparação é sempre com o ano anterior, para ver se houve ou não melhora. Eu sempre faço isso. E vocês sabem quantos pontos o Grêmio tinha nessa mesma rodada ano passado? Tinha 31 pontos. Esse ano a gente tem 32. O frio dos números mostram que a dupla Quinteiros-Mano Menezes é apenas um ponto melhor que um Renato Gaúcho com enchente, que fez poucos jogos em casa. É muito pouca melhora de um ano para o outro. Muito pouca mesmo. Quase irrisória, eu diria. E esse ano, nem o estadual levamos. Eu vou ser bem franco para vocês. O Guerra, na minha opinião, errou feio na escolha do técnico Gustavo Quinteiros. E o Mano Menezes, por hora, eu também não acho que foi uma contratação assertiva, porque ele faz um trabalho mediano até o momento. Um feijão com arroz. Como eu disse, nada mais que isso. Além de estar oscilando demais entre bons jogos e jogos terríveis. O Mano Menezes ainda vai ter alguns jogos até o final desse Campeonato Brasileiro para mudar esse panorama. Vamos ver o que acontece. Hoje, a minha nota para o trabalho dele é nota 6. E encerrando o meu vídeo, eu quero falar para vocês desse final de gestão de Alberto Guerra. Sendo bem sincero com vocês, na minha opinião, a janela do segundo semestre do Grêmio de 2025 foi melhor do que qualquer time do Brasil. Pode parecer exagero, mas fica difícil dizer qual foi a melhor contratação do Grêmio nesse segundo semestre. Tamanha quantidade de jogador bom que veio. Foi o Arthur? Foi o Noriega? Foi o William? Foi o Balbuena? Foi o Marcos Rocha? Foi o Marlon? Veio muita gente de qualidade. Foi uma belíssima janela. Mas, infelizmente, a gestão Alberto Guerra tem que ser analisada como um todo e não apenas os últimos meses. O Guerra, na minha opinião, só fez boas contratações em 1/6 do tempo da sua gestão. Nos outros 5 momentos, ele mais errou do que acertou. João Pedro Galvão, Pescador... Eu nem vou falar todos para não escrever um livro aqui. Eu estou só citando os 2 casos mais graves. Teve muito erro de contratação. Teve muito erro do tamanho do salário e do tempo de contrato. Nos outros momentos até teve acerto sim, como por exemplo o Soares, que foi o melhor de todos, ou o Cuéllar, que veio no começo desse ano, que é muito bom jogador também. Mas foram bem poucos acertos se comparado à quantidade de erros. Nem mesmo essa baita última janela no final da gestão Guerra vai conseguir salvar a gestão dele. No geral, a nota que eu dou para a gestão dele é nota 5, até porque as boas contratações também foram muito tardias. Se a gente tivesse feito essa janela do segundo semestre, no primeiro semestre, a gente tinha grandes chances de ganhar essa Sul-Americana. Eu afirmo para vocês, a gente tinha grandes chances. Mas como eu disse, ele só foi fazer uma janela de encher os olhos nos últimos meses de mandato. Como está no título desse vídeo, dinheiro sempre teve. Faltou usar da forma correta. Faltou competência durante toda a gestão para usar o dinheiro de forma correta. O Marcelo Marques deixou 10 milhões de euros agora. Antes mesmo dele deixar esse dinheiro, o Grêmio já tinha uma folha mensal variando entre 15 e 16 milhões de reais. A folha já era altíssima. O dinheiro estava sendo muito mal gasto. Bom, gente, essas foram as minhas análises sobre a folha mensal do Grêmio, sobre o técnico Mano Menezes e sobre a gestão de Alberto Guerra. Agradeço a todos que assistiram, deixem suas opiniões, espero que tenham gostado. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.